Se a gente for olhar cada classe, cada aluno da escola, a gente vai descobrir uma coisa. Nenhuma criança é igual a outra, assim como nenhuma classe é igual a outra. Da onde a gente conclui que na escola convivem diferentes histórias de vida e situações de todo tipo. Mas isso é legal? Isso ajuda? Como é que a gente lida com a diversidade na escola? Isso é o que a gente vai discutir no programa de hoje. Qual o seu nome? Flávia. Biquíni. Daiane. Quantos anos você tem? 9. 7. 9. Onde você nasceu? Só aqui mesmo. Sou de Santa Catarina. São Paulo. De Belo Horizonte. É na maternidade de Santa Catarina. Você nasceu em São Paulo, né? É. De onde vêm essas crianças? Que histórias de vida elas trazem para a escola? E o que elas já sabem antes de chegar aqui? O Brasil é um país pluricultural. Isso quer dizer de muitas culturas. Cada um no Brasil convive com pessoas de diferentes etnias, diferentes religiões, diferentes hábitos e costumes. E na escola isso também acontece. Existem escolas no Brasil que têm crianças de várias partes do país e até de várias partes do mundo. Isso é de muita riqueza para a escola. Cada uma dessas crianças traz uma bagagem de conhecimentos vindas da sua própria cultura, dos seus costumes e até do gosto pessoal, que faz com que cada criança possa estar ensinando muitas coisas para as outras e possa estar aprendendo com elas também. Se de um lado o trabalho com a diversidade traz toda essa riqueza para a escola, de outro lado ela traz também a dificuldade de se conviver com a diferença. E essa dificuldade muitas vezes gera até atitudes preconceituosas. Por isso o trabalho na escola tem que ser pautado sempre pelo respeito ao outro e pela valorização da diversidade. Na escola a gente encontra crianças de todo jeito. O importante é entender que a gente pode aprender muita coisa com elas. Mas como será que os professores encaram a diferença na escola? Como é que eles convivem com ela no dia a dia da escola? Trabalhar com a diferença, para mim, é um desafio, mas ao mesmo tempo eu acho muito bom, porque isso ajuda a gente a crescer, a aprender diferentes estratégias, a aprender a lidar com isso e procurar sempre intervenções mais adequadas para esse tipo de aluno. Dentro da sala, assim, em alguns momentos é complicado, porque a gente tem crianças que são mais lentas, que demoram um tempo maior para fazer alguma atividade. Então a gente procura lidar com isso, ou separando um pouco as crianças, às vezes tirando da sala, trabalhando em separado com o auxiliar, ou mesmo dentro da sala a gente procurando respeitar o ritmo da criança. Os alunos com mais informações contribuem com aqueles que têm menos informação, né, na própria intervenção. Às vezes também trabalham, os que têm a mesma dificuldade trabalham junto, para eles mesmos às vezes estarem descobrindo. Eles conseguem às vezes chegar sozinhos na descoberta daquela dificuldade que eles estão vivendo. Os que estão um pouquinho mais adiante, eles gostam até de trabalhar com o coleguinha, de poder ensinar. Com a socialização das respostas, com a troca de conhecimentos, todos aprendem. Eles são sempre melhores em alguma coisa. Um é melhor numa área, outro é melhor na outra. E essa troca é o que é mais importante. É difícil trabalhar com diferentes? É mais difícil trabalhar com uma classe homogênea do que com as diferenças. Porque é a partir dessas diferenças que a gente vai levar o aluno a refletir nas respostas, a pensar nas várias hipóteses e a construir uma resposta própria. Como na vida a gente vive assim, com pessoas diferentes, tipos diferentes de ver as coisas, de enxergar, de discutir. Na classe eu acho que tem que ser assim e é um aprendizado conviver com essas diferenças.
Tem muito professor que encontra as crianças mais diferentes dentro da mesma classe e consegue fazer um belo trabalho. Vamos ver como é com esse grupinho aqui. Luana, o que você falou que você é bom mesmo? Bater figurinha? Você ganha todas. E quem que te ensinou? Meu irmão. Seu irmão? Minha irmã. A sua irmã, ela é craque de figurinha? É mesmo? E você aprendeu faz tempo? Faz tempo que você faz isso ou é só agora assim que você aprendeu? Não faz tempo. Faz tempo? Desde o pré. Desde o pré? Sou craque de dama. Eu como tudo da minha irmã. É? Você ganha todas? Eu aprendi com meu pai. E você, Márcio? O que mais você é bom? Eu solto minha bicicleta artefícia, sem pé, Você vai sem breque? E você não cai? Não. Então você é craque mesmo. Mas quem que é bom de bola que o Márcio já falou que ele é bom de bola? Eu. E as meninas são boas de quê? De Eu sou de basquete. Eu sou de vôlei. De vôlei? E de pular corda, quem é bom? Eu. E vocês aprenderam onde? Aqui na escola ou fora da escola? Fora da escola. Fala sobre a sua sociedade de samba. Sociedade de Ela samba? estuda numa escola de samba. É mesmo, Bruna? Conta um pouco. Eu tô entrando. Deixa a Bruna falar agora. O pessoal se chama assim. Até a Bonitinha vai. De vez. Então conta. Né? Se chama Águia de Ouro. Né? Eu vou lá quase todo dia pra ensaiar. Aí eu vou lá, vou até lá dentro, eles pegam, me ajudam, aí eu vou lá e ensaio. Aí eu saio 1 hora. Você ensaia todo dia na escola de samba? Claro. O que você gosta de fazer fora da escola que você acha que você é boa? Eu acho andar de patins, nadar, deixa eu ver, andar de bicicleta, essas coisas. Dançar. Ah, você é boa de dançar? E você aprendeu a dançar onde? Eu tenho a minha melhor amiga, todo dia ela me ensina. Meu pai que me ensinou a andar de bicicleta, né? E também, de vez em quando, eu ando de patins. Eu gosto de ler jornal bastante. Ler jornal? Ler jornal. Ler revistas. Eu gosto de dançar. Eu adoro dançar. A gente dança até aqui na escola, na minha casa, na casa das minhas amigas, em vários lugares. Eu adoro dançar. É super legal. Aí eu aprendi assim, olhando na TV. Os meus amigos me ajudaram, eu olhava eles dançar, eu não sabia, eu acabei aprendendo. Aí a coisa que eu mais gosto de fazer fora da escola é dançar. Cada criança tem um gosto, um interesse, uma habilidade, uma personalidade. Por isso, cada criança tem contribuições diferentes para dar à classe. E se o professor estiver atento, a diferença de cada um pode trabalhar a favor de todos. No trabalho de sala de aula, o professor ele precisa planejar diferentes formas de agrupar as crianças. Ele pode trabalhar com o grupo todo, com pequenos grupos de 4 ou 5 crianças, com duplas ou propor atividades individuais. É importante que ele equilibre essas diferentes formas de interação como forma de garantir que o saber de uma criança passe a compor um repertório de saberes do grupo. Quando ele vai agrupar as crianças, ele pode utilizar critérios diferentes para esse agrupamento. Ele pode colocar no mesmo grupo crianças que tenham competências parecidas ou crianças que estejam em diferentes momentos. Isso vai garantir a troca e a cooperação entre as crianças. Mesmo aquelas crianças que já sabem mais em alguma atividade, elas vão estar se beneficiando porque colaborar com um colega é uma excelente forma de sistematizar conhecimentos. Muitas vezes, crianças que se dão muito bem, que são muito amigas, quando vão trabalhar juntas, não têm uma produção tão boa. Outras crianças que não são tão próximas, que não têm essa relação de amizade tão consolidada, têm uma ótima produção quando se propõe um trabalho em dupla. É importante que o professor esteja a todo momento avaliando a dinâmica dos grupos, a dinâmica da classe, reorganizando para que ele garanta a participação de todos. O professor que dá aula nas séries iniciais, ele sabe
que o contato entre meninos e meninas é uma coisa difícil, já que, por características da faixa etária, as crianças elas têm necessidade em se fechar em grupos de integrantes do mesmo sexo. Isso é uma necessidade que o professor deve respeitar. No entanto, no trabalho de sala de aula, ele pode possibilitar momentos de interação entre meninos e meninas de forma a garantir que esse contato se dê de uma forma tranquila e não ameaçadora. Tá vendo aquele menino ali? Pois é, ele pode ser craque em futebol. E aquela menininha ali, campeã em soma e subtração. E aquele menino quietinho ali no canto tem uma redação que deixa a professora encantada. Se a gente pegar cada criança que é craque em alguma atividade ou assunto, a gente pode fazer com elas uma rede do saber. Você já tinha ouvido falar nisso? Eu mesma tive uma experiência que foi muito feliz, em que as crianças ministravam aulas uns aos outros num horário semanal que eu estipulei. Nós levantávamos as habilidades de cada criança, porque era praxe que todos dariam aulas, e a classe também opinava sobre o que gostaria de aprender. As crianças, então, a partir do seu tema de aula, tinham um tempo para planejar e levantar os materiais que necessitariam para dar a sua aula. Com isso, as crianças conseguiram ter uma relação de maior cooperação e eu, como professora, conseguia um intercâmbio maior entre elas. Outro benefício é que a criança passou a compreender melhor meu papel, além da minha ação individual com eles, mas também com a diversidade da classe. Outra experiência interessante e que valoriza a diferença é misturar as crianças de diferentes classes. Por exemplo, você pode pegar uma turma dessa classe para dar um seminário nessa outra classe. Ou então pegar crianças mais velhas para dar uma aula para as mais novas. Enfim, de várias formas você pode estar exercitando a diferença na sua escola. E assim o aprendizado de todo mundo vai ser bem melhor, incluindo os professores. Classe homogênea, um aluno explicitaria o que todos estariam pensando. Ah, eu faço cálculo assim, eu guardo uma quantidade maior, que é o 8, depois somo com 5 dá 13. Numa classe heterogênea tem N procedimentos, né? Então a gente socializa todos esses procedimentos para que as crianças possam estar conhecendo e depois a gente chegar naquele que é mais econômico. Ontem a gente estava fazendo uma atividade, era um problema, e a resolução dele era 25 vezes 600 e pouco. Enquanto eu tive grupos que tentaram fazer 625 mais 625 mais 625 mais 625, eu tive grupos que fizeram 625 vezes 10, depois vezes 2 de novo e depois vezes os 5 e tal. Teve outros que o menino olhou e falou, não, eu sei que já fez vezes 20 direto e 5. O que nós fizemos? Socializamos esses procedimentos e nesse momento eles estavam agrupados por procedimentos diferenciados. A minha observação de procedimentos fez com que eu agrupasse. Necessariamente, se hoje eu der uma outra atividade, não necessariamente vai ser esse mesmo agrupamento. E em cima disso nós discutimos, bom, para resolver esse tipo de coisa, quais foram os procedimentos que foram mais eficientes, porque chegaram ao resultado mais esperado, e quais foram os mais econômicos, qual que eu despendi menos tempo a realizar. Aprende a conviver com a diferença, ele abre uma nova janela para o aprendizado, dele mesmo e das crianças. Por isso, professor, é o que a gente diz, viva a diferença. Até a próxima!